Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Eu acho que o primeiro e mais importante aspecto é o metrô. Sim. Que o Morumbi era quase inacessível. Porra. Se a pessoa ia de condução, dependendo de onde ela mora, ia demorar demais. Não falando nem de regiões tão distantes assim do Morumbi. E, para mim, a segunda questão, que parece um pouco contraditório, eu acho que o que fanatiza um torcedor é a fase ruim. Também acho. Eu acho que é do ser humano. Fideliza, né? Torna o torcedor mais intenso. O cara que não quer acompanhar isso, ele se afasta. O que fica mais torcedor ainda. Né? Então é mais ou menos como cara, vai estar morrendo de fome, vai comer com mais prazer. Vai ter mais vontade de comer. Está muito cansado, vai dormir com mais prazer, se puder acordar a hora que quiser. Um time que perde bastante e o torcedor esse cara fica cada vez mais com vontade de ver o time ganhar, cada jogo fica mais importante, cada resultado que antigamente era comum passa a ser especial, e eu acho que o São Paulo, por causa de várias gestões ruins, acabou, por mais contraditório que pareça, fanatizando o seu torcedor, porque o São Paulino mais antigo não está acostumado a perder. Pode ter uma fase ruim, né? Mas nunca que nem nos últimos tempos, chance de rebaixamento, né, eliminações para equipes pequenas, não passava nem pela estaduais, cabeça. Né? Não, era o contrário. São Paulo, o torcedor achava que até se o time jogasse mal, ganharia. Né? E acho que na segunda década desse século em diante, isso, infelizmente para o São Paulino, foi mudando. Mas a torcida ficou mais intensa, barulhenta, né, fanática, e hoje o São Paulo, que sempre teve times espetaculares e torcida forte, hoje tem um time competitivo e uma torcida espetacular. Exatamente. E historicamente, né, você pega lá nos anos 80, a torcida do São Paulo era a sétima maior do Brasil, né? Sétima, oitava. Sim. Deu um salto muito grande, pegou duas gerações seguidas muito vencedoras, a era Sim. Telê e a era Rogério Ceni com o Muricy, todo mundo, né? E a gente consegue vislumbrar uma nova era vitoriosa desse tamanho, porque a gente vê, você falou muito dessa questão da segunda metade dos anos 2000, a gente sofrer. Segunda década Segunda década, né? E foi justamente quando começaram a acontecer essas questões fora de campo. Terceiro mandato de Juvenal, mudança de estatuto, onde isso meio que foi minando aquela visão do São Paulo bem sucedido, historicamente, né? Você concorda com essa visão, você acha? O Estatuto Novo de São Paulo, o último estatuto, ele era uma modernização. É que ele não foi seguido à risca da maneira como os seus criadores e o que foi discutido ali seria colocado em prática. Eu não tenho como saber. Eu sou um pouco cético. Eu vou explicar por quê. Tem algumas coisas que eu vejo muitos são paulinos falarem assim, e eu não identifico muito naquilo que era o São Paulo antigo. Vou dar um exemplo. O São Paulo foi um dos primeiros clubes do país a fazer marketing de futebol, com o Leônidas. O São Paulo foi o primeiro a trazer um técnico estrangeiro grande. O São Paulo... Bela Gutmann. Bela Gutmann. Só pra contextualizar pra O galera. São Paulo foi o primeiro a fazer um estádio enorme. Um dos primeiros a fazer um CT para os jogadores terem de treinar. Então, até hoje o Morumbi é o maior estádio particular do Brasil. Um dos primeiros a fazer CT de base realmente moderno. Antigamente, os jogadores vinham da Europa para recuperação no São Paulo. Né? O São Paulo foi o primeiro a entender a Lei Pelé, com o Juvenal, montar o time campeão do mundo, depois tricampeão brasileiro. O São Paulo tinha ideias que os outros clubes não tinham. O São Paulo é um clube de vanguarda. Hoje não é mais. Hoje o São Paulo não é mais. Hoje, tudo que eu falei, quando a gente cita desde o patrimônio, a maneira como o São Paulo trata a base, não trata mal, mas tem quem trate melhor. A recuperação de jogadores, não preciso nem dizer. Então, os títulos eram consequência do São Paulo ser muito bem administrado fora de campo. O São Paulo está sempre à frente dos outros. Eu tinha amigos são paulinos que diziam, a diferença do São Paulo dos outros clubes é que os outros são times de futebol e o São Paulo era uma ideia. Ou algumas ideias, os meus amigos são paulinos diziam isso, né? Hoje não é mais.
Hoje, na nossa era, que é o São Paulo, na nossa era atual, o São Paulo é um clube de retóricas. Muitas retóricas, dívida enorme, modernização lenta, né? Não é culpa só da atual gestão, tem muito a ver com a administração anterior, né? Então não dá para colocar tudo na conta da atual gestão, mas parece que fora de campo o São Paulo não apresenta nada que vai colocá-lo de novo à frente dos adversários. E por não apresentar, eu sou um pouco cético. Junto à dívida, de imaginar que o São Paulo, no curto prazo, vai ser de novo o time mais temido quando a gente olha elenco e tudo mais do país. Isso respinga no gramado, né? Não tem como, né, Chapéu? Até pra pontuar uma coisa duas coisas que o Birner disse, e eu vivi isso bastante, né? Na minha infância, eu fui poucas vezes ao Morumbi porque eu morava em Guarulhos. E na época não tinha o metrô. Né? Então, pô, a gente nunca teve muita grana lá em casa e tal. Então, meu pai fazia o esforço. Então, era ônibus até São Paulo, até chegar, sei lá, na Armênia. Aí, na Armênia, pegava o metrô e ia até o Butantã. Isso quando tinha o metrô até o Butantã. Já tinha andado bastante. Já tinha andado bastante. De antes. Eu ainda não tinha a estação São Paulo Morumbi, demorou pra sair. Aí, do Butantã, pegava o ônibus até a SAAD e aí fazia a caminhada. Era um parto pra voltar. Então, eram jogos muito específicos que dava pra ir, por conta de horário, poder voltar. Isso quando no horário não permitia, então tinha que ir de carro, gastar uma grana, flanelinha e tudo De uma mais. maneira bem fria, se você saísse de um jogo 11h30, 11 e poucos da noite, a sua chance de não ter como voltar, se você não fosse Enorme, carro, era enorme. muito maior do que a de ter como voltar. Enorme. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.